A minha prática de yoga, apresentado por Dada Ranjitananda. Nós somos o resultado do que fazemos e pensamos durante as 24 horas dos nossos dias, dia após dia e ano após ano. A coisa mais importante é o que acontece nessas 24 horas de cada dia. Se nós fazemos um tipo de atividade ou um outro tipo de atividade, se nós pensamos uma coisa ou pensamos uma outra coisa, tudo isso que nós fazemos regularmente, cada dia, é o que vai transformar o nosso corpo, transformar a nossa mente. Se a gente quiser melhorar a nós mesmos, se queremos mudar, o que temos que fazer? Temos que mudar o que pensamos e o que fazemos durante estas 24 horas do dia. Se nós continuamos fazendo e pensando do mesmo jeito, não vai ter mudança. A mudança vem quando a gente muda o que a gente está fazendo todo dia. Pequenas mudanças podem criar grandes mudanças se é alguma coisa que fazemos regularmente todo dia. Muitas coisas nós fazemos sem pensar tanto, como automaticamente, e também não damos tanta importância, mas essas coisas são importantes. Imagina, dormir. Dormimos todos os dias, várias horas por dia. Imagina agora que você esteja aí deitado ou deitada, dormindo. Ok. Qual é a posição que você dorme? De costas, de barriga, deitado sobre o lado esquerdo, sobre o lado direito? Já pensaram nisto? Já pensaram qual o efeito da posição de dormir pode ter? Uma coisa simples, mas que nós fazemos por tantas horas, todo dia, e muitas vezes nem pensamos que tenha tanto efeito. Se a gente dorme de barriga, segundo a antiga ciência do Ayurveda, não é bom para a saúde, porque agrava o que eles chamam de doshas. Tem 3 doshas, que seria como cada tipo de personalidade é mais dominado da uma dessas doshas. Se tiver um bom equilíbrio entre as 3 doshas, tem uma boa saúde. Se as 3 doshas estão desequilibradas, a saúde não é boa. E dormir de barriga cria um problema para todas as 3. Por isso não é uma posição boa para dormir. Se uma pessoa dorme sempre nessa posição, pouco a pouco está criando um problema para a própria saúde. E o que acontece? Vão aparecer certas doenças, certos problemas que podem ser mentais, físicos, e a pessoa nem sabe qual a origem. E vai ao médico, o médico diz, tem esse problema, toma esse remédio e tudo, mas no fim o problema foi causado por uma coisa simples. E se a pessoa dorme de costas? Segundo o Ayurveda, agrava somente uma das doshas. Se chama Vata. Vata é mais ligado ao ar. Então, é melhor que dormir de barriga, mas também não é uma posição muito boa. Mas é uma posição boa para relaxar, para fazer relaxamento profundo, mas não para dormir. Ok. E se a pessoa está deitada sobre o lado direito? Olha, quando a pessoa está deitada assim,
sobre o lado direito. O que acontece é que a respiração é estimulada a fluir da narina esquerda. Então, deitado sobre o lado direito, estimula a respiração através da narina esquerda. Vocês vão notar que a respiração, às vezes, está mais através da narina esquerda, às vezes mais através da direita. Se é através da esquerda, é bom para atividades mais sutis, por exemplo, meditar, fazer exercícios de yoga, pensar coisas profundas e atividades mentais e espirituais. Se a respiração está mais através da narina direita, então é bom para atividades mais físicas, exercícios físicos, carregar pesos, todas essas coisas. Comer são coisas mais físicas. Então, deitado sobre o lado direito, vai ser bom para atividades mais sutis. Então, vai ser bom para a mente e para o espírito. E dormir nessa posição é muito positivo. E deitado sobre o lado direito. Se alguém está deitado sobre o lado direito... deitado sobre o lado esquerdo. Deitado sobre o lado esquerdo vai estimular a narina direita. Isso é bom para coisas físicas. Seria bom dormir nessa posição depois de uma refeição pesada, porque ajuda a digerir. Mas o melhor seria deitado sobre o lado direito. Essa seria a melhor posição. E a narina direita, quando está ativa, é boa para as atividades físicas. Então, essa é uma atividade muito simples, dormir. Cada pessoa dorme todos os dias. Tem pessoas que passam 8 horas por dia dormindo, que é 1/3 da vida. 1/3 da vida dormindo. Imagina o efeito que tem no corpo e na mente humana. Se a gente faz meia hora de exercício por dia, tem um grande efeito nos músculos, no físico. Imagina 8 horas por dia dormindo. Então é um efeito muito grande, precisa sempre estar consciente de como estamos dormindo, da qualidade do nosso sono. Ok, dormimos, agora vamos acordar de manhã. Cada dia acordamos de manhã, despertador toca ou alguém acorda automaticamente. Qual é a primeira coisa que devemos fazer quando acordamos de manhã? Imagina, é uma atividade que fazemos todos os dias. Qual a primeira coisa que fazer? Acordar assim, nervoso porque o despertador está fazendo barulho ou porque tem que trabalhar. Imagina se a pessoa cada dia tem esse pensamento, está criando uma certa situação mental e que pode causar problemas na vida. Ok, a primeira coisa que devemos fazer depende de como a gente entende a vida. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, o que estamos buscando na vida? Cada coisa que fazemos, o que queremos? O que realmente queremos na vida? Se temos férias, vamos viajar. Para onde? Para a Europa, para os Estados Unidos, para a praia, para a montanha. Por quê? O que a gente quer encontrar naquele lugar? Ou com quem vamos viajar? Com essa pessoa, com aquela? Por que queremos isso com essa pessoa e não com a outra? No fim, a gente quer sentir-se bem. A gente quer felicidade. Ou mais profundo ainda, a gente quer bem-aventurança, um estado interior de paz e felicidade. E a próxima pergunta é:
Quanta felicidade nós queremos? Por quanto tempo? Alguns momentos, minutos, horas, dias, quanto? Normalmente as pessoas respondem sempre. Queremos sempre felicidade. E a outra pergunta, seria possível? E a resposta, depende de onde estamos buscando. De onde buscamos a felicidade? Se nós queremos uma felicidade sempre, para sempre, cada momento, a fonte dessa felicidade também deve ser uma fonte que não termina, que é perene, que é contínua, que é infinita. Se nós procuramos a felicidade em coisas limitadas, vamos encontrar só felicidade limitada por um certo período, por alguns minutos. Se nós queremos uma felicidade infinita, temos que procurar em uma fonte infinita. Então, o primeiro pensamento do dia é muito importante. E devemos fazer a mente partir de manhã com um bom pensamento. E o que seria um bom pensamento? Ok, pode ser alguma coisa positiva, algo de bom, algo que dá uma certa felicidade. Ou a gente pode pensar em alguém que nos faz sentir bem, sentir ótimo. Cada pessoa que a gente vê, que a gente encontra, nos transmite uma certa vibração, um certo sentimento. Tem pessoas que nos fazem sentir muito bem, que transmitem uma vibração muito profunda. Tem outras pessoas que transmitem uma vibração de nervosismo, de não positiva. Então, essas duas possibilidades, ou pensar em alguma coisa positiva, boa, ou pensar em alguém que traz esse sentimento em nós mesmos, um sentimento de felicidade, um sentimento de estar bem. Espiritualistas ou yogis, eles pensam em algo espiritual. Um espiritualista pensa em alguma coisa espiritual. A primeira coisa do dia para um espiritualista é pensar em alguma coisa espiritual ou pensar em alguém que irradia espiritualidade. Alguém que a gente conheça que nos transmita a espiritualidade. No caso de yogis, no yoga, o professor, o mestre, a gente chama de guru. E o guru seria o guia, o exemplo no caminho espiritual. E esse guru transmite essa vibração de espiritualidade. A palavra guru significa aquele que remove a escuridão. Que tipo de escuridão? A escuridão mental, escuridão de infelicidade, de não saber por que se vive, de não saber o que fazer. Esse guru dá um exemplo e também uma guia. E o guru é uma coisa muito especial, porque não existe somente fora de nós. O guru guia dentro de nós. O contato com esse guru é interno. Então, recapitulando, o que pensar de manhã? Primeiro pensamento bom. Ou pensar em uma pessoa que nos faz sentir muito bem, ótimo. Se somos espiritualistas, pensar em alguma coisa espiritual, Deus, pensar em alguma coisa, alguma pessoa que irradia espiritualidade. Eu dei o exemplo do guru. Tem uma técnica, usando mantra, para se lembrar do guru de manhã. Essa técnica se chama Guru Sakash. O que seria? Seria de manhã cedinho, no momento de acordar, meditar sobre o Guru, que te está vendo com os dois olhos e que tem as duas mãos nessa posição
de Varabhaya Mudra que vocês veem aí na figura. E ele está também sentado num flor de lótus de cor branca. E isso você imagina num ponto que se chama Guru Chakra. Esse Guru Chakra é localizado na cabeça, um pouquinho abaixo da parte mais alta da cabeça. Aí é este ponto que se chama Guru Chakra. E tem um mantra em sânscrito, sabe que no yoga se usa muito o sânscrito. A palavra yoga mesmo, que a pronúncia certa seria yoga, é uma palavra sânscrita. Então esse Guru Sakash tem um mantra, e esse mantra é esse que está escrito aí, Prata Shirasi, Shuklebje, Duinetram, Duibhujangurum, Barabhaya Kritahastam, Smaretam, Namapurvakam. Ok, é um mantra um pouco longo, um pouco difícil. É uma técnica muito boa para um yogi que aprendeu a meditação de um guru, de pensar assim, deste modo, no guru de manhã. Ok, agora que a gente já fez partir a mente, não com um bom pensamento, ou pensando uma pessoa positiva, ou um pensamento espiritual, ou uma pessoa que irradia espiritualidade, aí a gente tem que fazer também, temos que fazer o corpo partir. Ok, um método, tem um exercício que se pode fazer de manhã, se chama Utkepa Mudra. E esse Utkepa Mudra, como que se faz? Praticamente, a pessoa está aí deitada na cama. Então, nesse momento, deita de costas. E como faz? Primeiro, flexiona os braços e as pernas, trazendo contra o peito. E depois, de novo, retorna à posição estendida. Então é como flexiona os joelhos, traz em direção ao corpo e retorna à posição estendida. Como respiração, quando está flexionando, pode inspirar e depois expirar rapidamente. Faz isso por umas 3 ou 4 vezes, esse movimento rapidamente, não é como uma asana que se faz lentamente, um exercício yoga que se faz lentamente. Esse é um exercício chamado mudra. Os mudras não necessariamente têm que ser confortáveis como as posições de yogas. Então esse mudra se faz assim um pouco mais rapidamente. Depois que fez isso por 2 ou 3 vezes, a pessoa vai se sentar na cama e vai beber um copo de água. A água a gente deixa aí num copo durante a noite, que assim de manhã vai estar na temperatura ambiente, e bebe de um modo assim, pondo o copo para cima e virando, de modo que a água desce sem tocar os dentes. E a gente pode ser um pouco difícil, talvez precisa treinar um pouco como fazer, de modo que a água desce rapidamente e a gente faz muito movimento aí na laringe, não, quando a água está entrando. Depois disso, se levanta, expõe a região do umbigo ao ar e caminha um pouco assim no quarto, ou ao ar livre, se possível, se não, pode abrir a janela, de modo que ar fresco entra no quarto onde a gente dormia. E esse é o chamado Utkepa Mudra. Recapitulando, se faz o movimento flexionando ou trazendo os joelhos ao peito, abraçando as pernas, e depois estendendo as pernas, se faz 3, 4 vezes, respirando quando inspirando e expirando enquanto se está fazendo esse movimento. Depois se senta, bebe a água e depois se alça
se caminha um pouco no quarto, expondo a região do umbigo ao ar. Esse é o Utkepa Mudra. Esse mudra, o que faz? Estimula todo o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo e assim faz partir todos os sistemas do corpo. Não enquanto a gente estava dormindo, estava tudo assim, como se diz, parado, não? E com esse mudra é como acordar todo o corpo. É um mudra muito positivo. Talvez o melhor para vocês que estão... que eu não tenho um vídeo mostrando esse mudra, talvez o melhor seria aprendê-lo de alguma pessoa aí perto de onde vocês vivem que poderia ensinar esse mudra. Ok, então a pessoa dormiu na posição boa, acordou com um bom pensamento, fez uns movimentos para acordar o corpo. Uma outra pergunta é, quando despertar? A que horas devemos acordar? O melhor é acordar de manhã cedo, quando a atmosfera está assim sutil, pacífica, tranquila, né? Esse é um momento bom para acordar, quando ainda toda a sociedade ainda não iniciou suas atividades. E cedo, mas que horas? Ok, depende das circunstâncias individuais. Tem gente que vai dormir tarde, tem gente que vai dormir cedo. A ideia seria, por exemplo, antes das 5, antes do sol nascer, cedinho, né? E o que fazer de manhã? Coisas importantes para fazer de manhã. Uma, limpar os intestinos, evacuar, deixar todas as impurezas saírem, refrescar o corpo. Limpar os intestinos, o mudra, esse Utkepa Mudra vai ajudar muito a manter o movimento intestinal constante, estimular o intestino de manhã de modo que se vai ao banheiro e se limpa bem. Depois, refrescar o corpo, temos várias escolhas, não? A escolha mais fácil seria tomar um banho. Ok, o banho é uma coisa que nós fazemos cada dia, então tem também um sistema de como fazer o banho. Olha, a primeira coisa é a temperatura da água, água fria ou água quente. O melhor é que a água seja uma temperatura mais fria que o corpo. É melhor uma água fresca, não precisa ser gelada, uma água fresca. Se a água está em uma temperatura mais baixa que o corpo vai ter que se adaptar. Para ajudar esse processo, o melhor, antes de fazer o banho, jogar a água na região do umbigo e abaixo, porque a região do umbigo controla o calor do corpo. Quando você joga a água, o corpo inicia a ajustar-se na temperatura. Depois, joga a água na coroa da cabeça, de modo que essa água escorre ao longo da coluna vertebral. Porque na coluna vertebral, aí estão todas as terminações nervosas. Quando a água escorre, está estimulando todo o sistema nervoso, preparando todo o corpo para um câmbio, uma mudança de temperatura. E depois toma o banho completo, no chuveiro ou na banheira. Mais uma coisa, evitar fazer o banho em pé, ou agachar, ou pôr uma cadeira, sentar. A gente está muito acostumado a fazer um banho em pé. Entra no chuveiro em pé e faz o banho. Os yogis dizem que não é a melhor posição. Ok, se faz sempre, mas o melhor seria evitar. Se consegue evitar de fazer assim em pé, porque cria certas tensões nas partes inferiores do corpo
e pode criar alguns problemas de saúde. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas esse é o conselho yogi. E uma outra coisa, para fazer um banho, uma coisa assim mais espiritual, tem um mantra do banho que eu não vou ensinar agora, mas no futuro, se tiverem interesse, podemos falar deste. Ok. E se por acaso a pessoa não tem tempo de tomar banho, não tem condições de tomar banho, o que pode fazer? Os yogis inventaram uma coisa chamada meio banho. Como é esse meio banho? Ok. O processo desse meio banho é assim. Primeiro, refrescar com água a região do umbigo e a região genital. É a região que acumula muito calor, então assim, refrescando essa região com água. Depois, se refresca os braços, as mãos, as pernas, os pés, do cotovelo até as mãos, ou dos joelhos até os pés. E depois jogar água no rosto, nos olhos, umas 12 vezes assim, jogando água nos olhos, com os olhos abertos. Enche a boca d'água, limpa a boca com água também. Se refresca também as orelhas e o pescoço. Enfim, refrescamos todos os órgãos sensoriais e motores. Olha só, olhos, orelhas, nariz, boca, língua, motores, pés, mãos, genitais, todos os órgãos que são os mais usados durante o dia são refrescados. Isso dá um novo vigor ao corpo. E que horas, quando fazer esse meio banho? Antes de meditar, antes de comer, antes de dormir, ajuda a dormir melhor, ajuda a digerir melhor, absorver melhor os alimentos e ajuda a meditar melhor. Por quê? Porque a mente está sempre usando os órgãos sensoriais e os órgãos motores. Os órgãos dos sentidos e os órgãos motores são sempre usados, então atraem a mente. Se são refrescados, ficam mais tranquilos e a mente também fica mais tranquila. E qual o objetivo de tudo isso? Meditar melhor. Olha, acordou com bom pensamento, dormiu numa boa posição, acordou com bom pensamento, e preparou o corpo, se refrescou, e o que fazer depois? Meditar. A meditação, uma técnica de meditação, é técnica, um mantra. O que é um mantra? Um mantra é um pensamento que a pessoa vai concentrar-se. Porque podemos dizer, a meditação é esvaziar a mente, não ter nenhum pensamento. Mas isso é muito difícil, porque a mente existe porque pensa. Então, é muito difícil não ter nenhum pensamento. É mais fácil concentrar em um pensamento especial. E esse pensamento especial é o mantra. O mantra é um pensamento que ajuda a meditar. E aqui, esse tipo de meditação é uma meditação que não é em um objeto físico. A meditação yoga não é uma meditação onde a pessoa está pensando em um objeto físico, porque nós nos transformamos em aquilo que pensamos. Se pensamos em uma coisa limitada física, a mente fica mais física, mais limitada. Se pensamos em uma coisa infinita, espiritual, a mente fica mais aberta, se expande. E a ideia aqui é usar o mantra para expandir a mente. Assim, no yoga tem dois conceitos fundamentais. Um é o indivíduo, com a sua consciência individual, e o outro é o cósmico, a consciência cósmica. Então, consciência individual e consciência cósmica. Consciência individual é como uma gota d'água. Consciência cósmica é como um grande mar. E qual a ideia aqui? A ideia é a gota cai e se une ao mar. Se unem, se unificam.
E essa é a ideia da meditação. A consciência individual se une à consciência cósmica. Estamos pensando na consciência cósmica através do mantra. Estamos pensando, eu não sou essa pequenininha consciência individual, eu sou aquela consciência cósmica. E essa é a ideia do mantra. Então, o mantra ajuda a expandir a mente. Tem tipos de mantra. Um é mantra universal, outro é o mantra pessoal. Mantra universal pode cantar e tudo. O mantra pessoal é um mantra para meditação individual silenciosa. Normalmente o mantra pessoal tem 2 sílabas, uma para a inspiração, outra para a expiração. Sincronizada com a respiração, sincronizamos o mantra e a respiração, e assim aumenta a capacidade de concentração. Ok. Os mantras universais, como eu dizia, podem ser cantados, mas podem também ser repetidos em meditação silenciosa. Se uma pessoa ainda não tem um mantra pessoal, usa o mantra universal. Como eu expliquei antes, o mantra universal também tem essa ideia de união entre a consciência individual e a consciência suprema, a consciência cósmica. O mantra é que cria essa ligação entre os dois, que une os dois. E como a gota de água que se une ao mar. Então, um mantra universal, um exemplo de um mantra universal, esse mantra em sânscrito, Baba Nam Kevalam. Qual que é o significado? Baba significa o mais amado, o mais próximo. E Nam, nome, e Kevalam, somente. Então seria somente o nome do mais amado. E aqui, no caso, o mais amado qual seria? A consciência cósmica. Então, estamos pensando somente nessa consciência cósmica, em mais nada. E cantamos o mantra Baba Nam Kevalam. Ok. Assim, digamos que a pessoa dormiu em uma boa posição, acordou com um bom pensamento, um pensamento espiritual, um mantra, ou pensando a uma pessoa espiritual, uma pessoa que irradia espiritualidade, ou uma pessoa que irradia felicidade. Depois fez esse mudra para despertar bem o corpo, estimular todos os sistemas do corpo, e depois refrescar o corpo, fazer um banho ou um meio banho, e depois meditar, meditando usando o mantra. Estas são algumas coisas que se podem fazer de manhã. Tem um processo de meditação que nós fazemos, que é um processo que se chama Panchajanya, ou meditação das 5 horas. Cantamos por 5 minutos canções espirituais, canções que podem ser em qualquer língua, mas que dão uma ideia espiritual. Depois disso, podemos cantar o mantra Baba Nam Kevalam por 15 minutos. Tem uma dança que vai junto com esse mantra, que ajuda a não dormir, porque se estamos ali sentados cantando, pode dar sono de novo. Tem uma dança, um simples movimento que pode ser feito movendo os pés e as mãos, e essa dança junto com o mantra Baba Nam Kevalam se pode fazer por 15 minutos e depois meditar 10 minutos em silêncio. Essa é a técnica do Panchajanya, uma técnica muito boa, especialmente quando se faz coletivamente. Depois disso, depois de fazer a meditação, fazer as asanas, as posturas de yoga. A palavra asana significa posturas confortáveis, que podemos estar confortavelmente, fisicamente e psiquicamente. Podem parecer posições muito difíceis, mas depois que praticamos, que nos habituamos, que o corpo está mais flexível, quando nós estamos nessas posições, nos sentimos bem. Existem milhares de asanas.
E basta praticar umas 3 ou 4 cada dia, 2 vezes por dia. Ok, depois da meditação se faz as asanas. Para aprender essas asanas é bom falar com um professor qualificado, uma pessoa que pode ensinar umas 3 ou 4 asanas que vocês podem praticar cada dia. Esses são os acharyas, ou professores espirituais. Acharyas têm o conhecimento para ensinar essas asanas individuais, porque nem todas as pessoas praticam todas as asanas. Asanas também são de acordo com o corpo de cada um. Um tem pressão alta, um tem pressão baixa, um tem um problema, um tem um outro. Cada um deve fazer um certo número de asanas que é positivo para o próprio tipo de corpo. Terminando as asanas, se espera um pouco, uns 20 minutos ou uma meia hora, e depois podemos tomar o café da manhã. E aí temos que saber o que comer. O que comer, temos que entender os tipos de alimento. Tem 3 tipos de alimentos: alimento sutil, mutativo e estático. Como exemplo, no universo existem esses 3 tipos de forças: a força sutil, a força mutativa e a força estática. Veja um exemplo: uma flor. Olha, é um botão. Aí está abriu completamente. Neste processo, está dominando a energia sutil, que se está transformando em energia mutativa. Por isso que tem essa mudança de botão a flor e a flor completamente aberta. Aí, depois, a flor começa a apodrecer, a ficar seca. É quando inicia a dominar a energia estática. Olha, a energia sutil, que tinha o início, foi transformada em mutativa, e chegou um momento, toda mutativa se está transformando em estática, e a flor está secando e caindo e apodrecendo. Nos alimentos também tem esses 3 tipos de energia. Imagina uma fruta fresca, muita energia sutil. Imagina uma coisa apodrecendo, muita energia estática. Então, o melhor é comer esse alimento sutil. É um alimento que dá um bem-estar físico e mental. E quais são os elementos deste tipo? Cereais, legumes, vegetais, frutas, leites, produtos lácteos, com exceção da cebola, do alho, dos cogumelos. E qual seria um alimento estático? A carne. A carne é estática porque no momento em que um animal morreu, a carne começa a apodrecer. Aí a gente põe no refrigerador para evitar que apodrece, mas a energia principal aí é energia estática. Sim, não é tão bom para um meditador, para uma pessoa que pratica yoga. E qual seria um elemento do tipo mutativo? Seria, por exemplo, chocolate ou café. O café faz a energia muito, vamos dizer, mutativa. A pessoa fica muito agitada. Essa é a capacidade ou a qualidade da energia mutativa, essa agitação. Então, uma pessoa que medita é bom que coma alimento sutil, principalmente. Pode comer um pouco de alimento mutativo e evitar alimentos estáticos. Agora, uma pessoa vai perguntar: mas uma pessoa que come alimentos estáticos não pode meditar? Pode meditar. O problema é que vai ser um pouco mais difícil, mas é uma escolha pessoal.
É como uma pessoa para escolher se vai fazer meditação por pouco tempo ou por mais tempo, cada dia ou um dia sim, um dia não, são escolhas pessoais, depende da vida de cada um. Mas é uma coisa mais ou menos científica. O que um faz, o que se faz, tem um certo efeito. Se queremos um certo efeito, temos que mudar o que fazemos, como eu dizia no início. E são pequenas mudanças que criam grandes mudanças nos anos. E se nós queremos mudar, temos que ter essa força para mudar os nossos hábitos. Ok, então, depois de dormir, acordar, meditar, fazer os exercícios, comer, aí vamos para a nossa vida normal, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer outras coisas. A coisa principal aqui é manter uma regularidade na meditação. Conseguir fazer 2 vezes por dia. Comer suficiente alimentos que façam bem para o corpo e para a mente. São assim, se podemos mudar um pouco a alimentação, mudar um pouco os nossos hábitos, iniciar a meditar regularmente, fazer as asanas, vai ser uma mudança muito grande na nossa vida. Este é um sistema de meditação yoga. Tem muitas outras coisas, mas isso é uma introdução e a base é esse meditar 2 vezes por dia, sem falta. E pouco a pouco incluir outras práticas. Eu agora vou terminando essa apresentação com umas palavras do meu guru, Sri Sri Anandamurti. Ele falou: as expressões humanas são de 3 tipos. Os seres humanos têm tantas expressões físicas, desejos e anseios psíquicos e também uma sede espiritual. E esta sede espiritual, que é a especialidade, ou melhor, a característica especial dos seres humanos. E aí reside a diferença entre o homem e outros animais. Então, é a espiritualidade que cria essa diferença entre um homem e um animal. E que é a espiritualidade? Espiritualidade é essa sede do infinito, a sede de uma felicidade, de uma paz infinita. Não uma coisa que dura por um certo período e depois termina. Essa sede do infinito é que fez o ser humano inventar tantas religiões e tantos pensar profundamente filosofias, tentar descobrir o que é a vida, o que é o objetivo da vida. Não? Então, essa é uma introdução à minha prática de yoga. Dormir na posição justa, tempo suficiente, acordar bem, com um bom pensamento, um pensamento espiritual, pensando em uma pessoa que irradia espiritualidade. Iniciar o corpo, as atividades físicas com exercício, e refrescar bem com um banho, um meio banho. Antes disso, ok, limpar bem o intestino, depois meditar, fazer as asanas, comer bem e fazer as atividades normais de cada dia. Essa é a primeira parte desta apresentação. Muito obrigado por participarem e namaskar.